Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo 37, Salmos 37, e nós leremos o versículo 5. Quero saudar também a todos que acompanham a esse canal do Iguatemi. Vocês são sempre bem-vindos, nos alegram, e também pode participar e alimentar da palavra de Deus. E nesse momento, abra também a sua Bíblia aí no seu lar, no livro de Salmos, no capítulo 37, nós leremos o versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É isso mesmo que diz aí na sua Bíblia? Todos conseguiram ler? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a nossa vida, mas nós precisamos ter ela bem próximo, para que realmente ela transforme a nossa vida. E quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos, Deus transforma a nossa vida. E esse versículo aqui diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se tem alguma coisa assim que não é tão fácil, é entrega, né? É fazer entrega. Geralmente nós gostamos de adquirir, de conseguir, de ganhar. Agora, entregar não é normal para a maioria das pessoas, né? Eu recordo que quando eu era mais novo, eu gostava muito de receber. E final do ano, né? Sempre vem na minha mente, pelo menos, aqueles momentos onde meus irmãos davam alguns presentes para nós. Meus pais não tinham condições, mas meus irmãos davam. Eu já mencionei aqui para vocês, para quem não ouviu ainda, nossa família é uma família de 14 irmãos. E você pode falar: meu pai, mas existe uma família de 14 irmãos? Existe. Eu faço parte dessa família. Talvez alguns aí mais de idade tenha na família alguém, o pai, que tinha essa quantidade de filhos. Meus pais, eles tiveram a alegria de ter 14 filhos. E eu sou o último. E eu sou talvez o mais feliz, porque recebi mais carinhos deles. Então, no final do ano, meu pai não tinha condições de dar presente. Imagina dar presente para um e não dar para outro. Então, meus irmãos, como já trabalhavam, né, eu tenho um irmão que tem idade para ser meu pai 2 vezes, eles levavam presente para nós. E eu gostava de receber presentes. Que coisa maravilhosa. E quando eu ganhava aqueles presentes, eu guardava de forma assim, tão segura, que muitas vezes até eu não lembrava onde estava aquele presente. Porque senão meus irmãos se encontrassem, queridos, era difícil, é difícil. E geralmente é assim com a gente. Nós temos dificuldade de entregar. Nós temos dificuldade de entregar muitas vezes alguns compromissos que nós temos, que nós até fizemos, né, algum acerto assim para entregar. Nós temos dificuldades. Muitas vezes nós temos dificuldades de entregar totalmente assim a nossa vida à disposição até mesmo da nossa família. Muitas vezes nós queremos fazer algo que beneficie somente a nós. E daí nós temos dificuldade de entregar para a nossa família o tempo necessário que a família merece, até mesmo o cuidado com os nossos filhos. E eu tenho 2 filhos, na verdade são enormes, já passaram eu. Eles cresceram muito mais que eu. Eu tenho uma menina, Juliana, alguns aqui conhecem, ela esteve aqui em algum momento, participou do grupo mais bonito que eu conheço, que é o Conexão. Se vocês não conhecem, a equipe que estava cantando aqui praticamente é todo do Conexão. Ela teve a alegria de participar. E ela é uma das minhas filhas. E eu tenho um outro filho, um menino, que na verdade já é um homão. Com 15 anos já passou o pai. Mas é assim. E muitas vezes nós temos dificuldades de entregar o tempo necessário para eles. Adolescentes necessitam dos pais. Adolescente necessita de cuidado e acompanhamento. Nós vivemos em um momento, em uma época em que a presença dos pais para os filhos fazem toda a diferença na formação deles. E muitas vezes nós temos dificuldade de entregar com qualidade
o tempo necessário para os nossos filhos. Temos dificuldade, muitas vezes, de entregar o nosso coração, às vezes para a esposa, completamente. Nós temos dificuldades, às vezes é orgulho, né? Nós não queremos se colocar completamente à disposição dos sentimentos da nossa esposa, muitas vezes. E aqui está minha esposa maravilhosa, eu tenho um orgulho santo de tê-la. E muitas vezes nós não entregamos completamente o coração, mas nós devemos entregar, porque quando nós entregamos, e aqui no versículo que nós lemos, é uma ordem de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, e daí vem a promessa, confie nele, e daí vem a bênção, e tudo ele fará. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, confiamos nas promessas dele, as bênçãos vêm, porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus ele não tem duas palavras. A palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é verdadeira, ela acontece. Ela é uma palavra assim que vai no mais fundo do nosso coração, aonde nós precisamos ouvir. E o melhor de tudo é que quando nós entregamos assim, do jeito que nós somos, como nós estamos, nós sabemos o que acontece, não é verdade? Deus ele transforma, e daí vem coisa pura, coisa perfeita, coisa assim maravilhosa, coisa que muitas vezes nós até duvidamos: será que sou eu mesmo? Será que Deus fez isso na minha vida? E muitas vezes, eu sei porque a gente tem vários encontros, né? Filhos adolescentes, assim, a maioria sabe como que é. E como eu já mencionei, tenho dois. Eles muitas vezes chegam e falam assim: pai, o que aconteceu? Daí eu já fico surpreso: mas como assim, meu filho? Não, você está diferente hoje. Você até mencionou que me ama, perguntou como que eu estou. Geralmente isso na minha vida é normal, que eu tenho assim muito carinho pelos meus filhos. Mas talvez seja a forma com que nós mencionamos em alguns momentos, eles notam. E daí eu fico imaginando: não sou eu, é a transformação que Deus me fez. Porque Deus transforma. Deus faz da nossa vida assim seres realmente importantes. Na verdade, nós sabemos por quê, né? Porque Ele deu a vida dEle por cada um de nós. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus permitiu, através da graça e da misericórdia dEle, que nós ainda estivéssemos vivos como nós estamos. E cada oportunidade que Deus concede, são momentos de decisões, são momentos de entrega, são momentos que nós podemos fazer escolhas. E nós só temos condições de fazer as melhores escolhas quando nós conhecemos o manual divino. Quando nós sabemos qual que é o melhor caminho. Quando nós entregamos realmente a nossa vida inteiramente à disposição e à dedicação para ouvirmos o que a palavra de Deus nos fala. Eu sou assim apaixonado por esse livro que nós lemos no início, por esse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Sou apaixonado. Eu tenho a cada dia tirado momentos assim que eu considero os momentos mais importantes da minha vida, para ter um contato com esse livro aqui. Eu tenho vários defeitos, eu tenho várias dificuldades, não sou perfeito jamais. Para quem mora e convive comigo sabe disso. Eu tenho a cada dia pedido que Deus ele transforme a minha vida, mas esse livro aqui é capaz de transformar a vida. E é por isso que enquanto eu viver, enquanto Deus permitir que eu tenha o fôlego de vida, que são os momentos em que nós podemos tomar as melhores decisões, aliás, não as melhores, todas as decisões da nossa vida, enquanto nós respiramos. O meu desejo é que eu entregue completamente a minha vida em dedicação a conhecer a palavra de Deus através desse livro.
Existem vários personagens da Bíblia que fizeram muitas entregas. Algumas das entregas, algumas das escolhas, algumas das decisões, elas exigem muita fé. E se eu disser para vocês que existe um personagem na Bíblia, e vocês conhecem muito bem ele, inclusive eu tenho o mesmo nome dele, que fez várias entregas, nós podemos verificar isso na Bíblia, no livro sagrado, algumas entregas que Abraão fez. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia novamente. Se está aberta, eu só vou pedir que você volte as páginas lá no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos verificar ali que Abraão ele fez entregas, algumas entregas. Não vou mencionar todas as entregas que ele fez, mas vamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, vamos ler os versículos 1, o 3 e depois o 4. Se você já encontrou, vamos ler todos juntos. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E o 3 diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora note a entrega que Abraão fez no versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Percebe aqui? Abraão, ele vivia ali em Harã, num local onde ele conhecia. Ele nasceu ali. A infância dele foi ali, ele conviveu com os amigos dele, a família dele estava ali. Mas vem Deus e pede: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E note que a idade de Abraão já não era mais um jovem, ele já não era um adolescente. 75 anos, ele já tinha a formação assim completa, já estava virando, né, na verdade, assim, a experiência, estava dobrando a experiência já. A minha mãe, por exemplo, ela tem 93 anos. Abraão era um pouquinho mais novo do que ela, quando recebeu essa ordem de Deus para sair. Mas o que Abraão fez? Ele entregou os confortos da cidade, onde ele convivia. E note que a região ali onde Abraão morava, tinha até água encanada já. Era a única região onde possuía água encanada naquela época. E Abraão saiu. Ele deixou, ele entregou. Ele confiou na ordem que Deus deu para ele. Uma lição que nós podemos tirar aqui: não existe idade para se entregar. Não existe momento oportuno para que você se entregue. Se hoje você já não é mais jovem, se você já está com a experiência, já dobrando a experiência, e Deus te chama, você deve se entregar. Muitas vezes nós temos dificuldade de confiar em Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade de confiar, inclusive, nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas Abraão aqui, ele confiou. Porque para entregar uma estabilidade, uma vida, uma família, precisa ter confiança. Sem confiança, não tem condições de fazer entrega. Não tem condições. Se nós avançarmos um pouquinho, nós vamos ali no capítulo 13 de Gênesis, está ali, só virar a página, nos versículos 2 e o versículo 5, nós vamos ver aqui que Abraão ele fez novamente uma entrega.
Foi novamente assim, ele deixou uma situação e fez novamente uma entrega. Diz assim, ó, no versículo 2, isso aqui é um momento onde Abraão ele havia ido para o Egito, até sem a permissão divina, e nesse momento ele estava retornando de Egito. E aqui apresenta o que aconteceu, no versículo 2, do capítulo 13 de Gênesis. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. O versículo 5 agora. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. E agora vamos lá para o versículo 7, diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E o versículo 8 diz assim: E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. E agora veja no versículo 9 o que Abraão faz. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Vocês percebem aqui que Deus, inicialmente, ele faz um convite para Abrão, para ele sair da sua terra, da sua parentela, e para ele ir para uma terra onde Deus mostraria. E Ló foi com ele. E nesse momento aqui, quando os bens de Abraão e de Ló, eles crescem, porque Deus, ele prometeu que tornaria ele abençoados, né? As propriedades deles, os bens crescem, há ali uma dificuldade entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Veja o que Abraão faz. Abraão, ele era velho, né? Ele tinha toda a prioridade. Ele, na verdade, eu fico pensando assim que seria como o meu pai, com toda a idade, com toda a experiência, com todo o conhecimento que ele tinha, e ele chegar para mim e dizer assim: meu filho, eu formei tudo que nós temos, eu adquiri a terrinha que nós trabalhamos e que nós nos alimentamos aqui, mas você decide o que você vai fazer comigo agora, inclusive com as terras. Se você decidir que você vai doar, eu vou para outro lugar. Seria mais ou menos assim. E Abraão, ele dá a oportunidade para Ló escolher. Olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aqui nós vemos que Abraão, novamente, ele entregou. Ele entregou a oportunidade que, na verdade, era dele, porque Deus havia chamado Abraão, e não Ló. E aqui, novamente, nós vemos que Abraão, ele entregou. E note que a cada entrega, a nossa fé é fortalecida. A cada entrega que nós fazemos, nós podemos ter a certeza de que Deus continuará cuidando e continua cuidando da nossa vida. Nós avançamos ali em Gênesis, no versículo 14, aonde diz assim, Gênesis 14, o versículo 12, há uma guerra ali entre 4 reis contra 5 reis. Eles vão guerrear. E esses 4 reis, eles vencem a guerra. Esses 4 reis vencem a guerra e levam tudo para eles. Normal. Quem vence, leva as coisas, leva os bens, leva as pessoas, levam tudo. E olha o que acontece. Levaram Ló também. Ló estava nessa região onde esses 4 reis que venceram os 5 reis foi levado. E no capítulo 12 diz assim, também tomaram Ló, Gênesis 14, o versículo 12, também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. E no versículo 14 diz assim, ouvindo, pois, Abraão, que o seu irmão estava preso, ou seja, Ló, ele considerava Ló como irmão dele. Armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E no versículo 16 diz, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo.
E agora no versículo 17, há uma situação aqui bem importante de nós observar. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, até o vale de Zafé, que é o vale do rei. E no versículo 21 diz assim: e o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as minhas pessoas, e os bens toma para ti. Nós sabemos, né, que a regra no passado era: quem vencia ficava com os bens e com as pessoas. E veja o que Abraão disse para esse rei, no versículo 23. Vamos ler juntos. Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Veja, aqui novamente Abraão, ele entrega, porque a regra era: venceu, fica com os bens e com as pessoas. E Abraão, ele falou assim: levanta a mão, não vou ficar com nada, para que você não diga que você me enriqueceu. Se nós lermos o versículo 21, nós vamos notar que Abraão, ele havia entregue o dízimo um pouquinho antes ali. Mas Abraão, ele podia nesse momento pensar: bom, eu devolvi o dízimo ali um pouquinho antes, e agora eu estou com todos esses bens, e aqui com essas pessoas, eu vou ficar com tudo isso, para que eu novamente receba o valor total do que é meu direito. Mas Abraão não entendia assim. Abraão entendia que Deus ia o abençoar, e que não era essa forma que ele deveria fazer. Nós vemos que a cada momento a entrega foi fortalecendo a fé de Abraão. E aí nós temos uma outra entrega que Abraão fez. Mas nós chegamos no capítulo 22 do livro de Gênesis, e ali nós vamos ver que Abraão, Deus convida Abraão a fazer uma entrega. Abraão, ele havia recebido de Deus a promessa. Isaac havia nascido. E Abraão ali, agora, ele segurava o filho dele como algo mais importante na vida dele. A tal ponto que a vida de Isaac possivelmente estava até afetando a adoração de Abraão com Deus. E Abraão faz um pedido para Deus. Aliás, Deus faz um pedido para Abraão. Abraão, no versículo 2 do capítulo 22 de Gênesis, ele diz assim, ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E no versículo 3, nós vemos que os vários momentos que Abraão entregou, fortaleceu a fé dele, porque no versículo 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A entrega fortaleceu a fé de Abraão, ao ponto de Deus pedir que ele entregasse o seu filho, o seu único filho, e Abraão aceitou. Será o que falta para que nós possamos entregar completamente a nossa vida a Deus? Existem coisas que têm prendido a nossa vida aqui nessa terra? Tem situações que você nota que ainda você não entregou completamente a Deus? Nós devemos fazer as escolhas crescentes a cada momento. Hoje Deus convida você para que você possa entregar o coração a Ele. Cristo, Ele é tudo para nós. Cristo, Ele morreu na cruz por nós. Cristo, Ele é um Pai que Ele é alimento, Ele é água, Ele é tudo, Ele fez tudo por nós. Ele se entregou na cruz por mim e por você. Nessa manhã nós temos a oportunidade de entender que Cristo, Ele é o lírio do vale, a rosa de Saron. E é esse Deus que pede que nós entreguemos o melhor de nós.
E o melhor de nós, sabe o que quer? É o nosso coração. Nós ouviremos nesse momento uma linda canção. Pense se tem algo que você precisa entregar para esse Deus. E converse com Ele. Entregue, porque Cristo, Ele é tudo para nós. Cristo, o lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão, e Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação, esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto, esse nome traz a paz, Cristo. O príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão.